Quando o sol se põe e a noite começa a cair, o mundo muda de frequência. Os antigos sábios diziam que o anoitecer é o momento em que os portais entre o visível e o invisível se abrem. E é por isso que, para a sabedoria judaica, o que você faz antes de dormir define o que o universo fará por você enquanto dorme. Na Kabbalah, existe um conceito profundo chamado Tikkun Leila, a correção da noite. É a ideia de que cada ser humano, ao fechar os olhos, volta à fonte de onde veio. A alma se desprende por instantes do corpo físico e percorre planos sutis, recolhendo a energia do dia, tanto a luz quanto as sombras. E o que você sente e pensa nos minutos antes de dormir é o mapa energético que guia essa jornada. Os cabalistas acreditavam que a mente, ao adormecer, continua criando. Por isso, um pensamento negativo antes do sono se multiplica no invisível, retornando no dia seguinte como cansaço, confusão e bloqueio. Mas um pensamento de luz, de gratidão e de entrega gera bênçãos invisíveis que se manifestam como oportunidades, inspiração e paz. É por isso que, antes de dormir, os sábios seguiam um pequeno ritual. Apagavam as luzes, acendiam uma chama suave e, em silêncio, diziam uma prece curta: que a minha alma viaje leve. Que o mal não me alcance, que eu desperte em paz e abundância. Não é sobre religião, é sobre energia, porque a noite é o espelho do inconsciente, e o inconsciente é o motor da realidade. Enquanto você dorme, o universo reorganiza o seu destino com base no que você vibrou. Imagine agora o rabino deitado, os olhos semicerrados, a chama tremulando ao lado. Ele inspira devagar. A mente se aquieta, o coração desacelera, tudo se dissolve, e naquele instante, o invisível o envolve com uma presença de paz tão intensa que parece que o próprio tempo para. Ele sabe, o dia terminou, mas a alma continua trabalhando, e tudo o que não foi purificado durante o dia será curado durante a noite, se ele permitir. Nos próximos instantes, você vai entender o segredo por trás desse ritual noturno, um segredo que por milênios foi guardado entre os sábios e que poucos fora do mundo judaico conhecem. Um segredo que explica por que eles prosperam mesmo após as piores tempestades e como qualquer pessoa pode acessar essa mesma energia, noite após noite. Antes que o sono te envolva, existe um instante sagrado, um momento entre o consciente e o inconsciente, entre o som e o silêncio, entre o mundo que se vê e o mundo que se sente. Os antigos cabalistas chamavam esse instante de Sha'ar HaLaila, o portal da noite. E eles acreditavam que nesse exato momento o universo observa o que vibra dentro de você. É como se uma balança invisível fosse colocada diante da alma, pesando luz e escuridão e decidindo o que você atrairá no dia seguinte. Por isso, antes de dormir, o que você pensa, sente e faz é mais poderoso do que qualquer ação do dia. Enquanto a maioria das pessoas fecha os olhos com a mente cheia de preocupações, medo, culpa ou ansiedade, os sábios judaicos aprenderam o segredo de como limpar essas energias antes do sono, para que a alma não leve o caos do mundo com ela, mas apenas a luz. Eles ensinavam que a alma humana é como uma vela. Durante o dia, ela queima intensamente, consumindo energia, se desgastando com emoções e tarefas. Mas à noite, ela precisa ser reacendida, e para isso é necessário limpar o pavio. Essa limpeza não é física, é espiritual. É o ato de se libertar do peso invisível que você acumulou ao longo do dia. Feche os olhos por um instante e imagine todas as palavras duras que você ouviu, todas as preocupações que ficaram presas na sua mente, todas as pequenas frustrações que você tentou ignorar, agora se transformam em pequenas faíscas de energia escura flutuando ao seu redor. E à medida que você inspira lentamente, uma luz dourada começa a brilhar dentro do seu peito. Ela cresce, se expande e cada respiração dissolve uma dessas faíscas. O corpo relaxa, a alma se purifica, o silêncio se torna presença. Esse é o verdadeiro ritual noturno da sabedoria judaica. Não é sobre acender velas, recitar palavras ou seguir dogmas. É sobre lembrar quem você é antes de dormir, porque quem dorme em desordem desperta em confusão
confusão, mas quem dorme em luz, desperta em abundância. Os mestres diziam, o sono é um pequeno reflexo da morte, e quem dorme em paz renasce em prosperidade. E é aqui que mora o grande segredo, um segredo guardado há milênios pelos sábios, oculto em pergaminhos, transmitido apenas de mestre para discípulo, um conhecimento que explica por que o povo judeu, mesmo após séculos de perseguições, guerras e dores, permanece próspero e protegido. Eles entenderam que a prosperidade não nasce do trabalho, mas da energia que antecede o trabalho, que o sucesso não vem apenas do esforço, mas da consciência com que você entra no dia, e essa consciência é moldada à noite, antes do sono. Por isso, antes de continuar este vídeo, eu quero te pedir algo importante. Assista ao vídeo que está fixado no primeiro comentário. Nele é revelado o segredo que ficou oculto por milênios, um ensinamento que explica, com base na sabedoria judaica, por que eles são tão prósperos e como qualquer pessoa, independentemente da religião ou origem, pode aplicar esses princípios na própria vida, para atrair abundância, proteção e equilíbrio verdadeiro. Esse conhecimento é tão antigo quanto o próprio mundo, mas quando você o entende, o mundo à sua volta começa a mudar, silenciosamente, profundamente, de dentro para fora. Então, depois de assistir a este vídeo até o fim, vá até o primeiro comentário fixado e descubra o que os antigos rabinos sabiam sobre o poder da noite, o mistério do sono e a força que cria prosperidade enquanto você dorme. Porque talvez o que você faz antes de dormir esteja determinando tudo o que você vive ao acordar. Quando o corpo repousa, a alma desperta. É o que dizem os textos antigos da Kabbalah. Eles ensinam que o sono não é apenas descanso, é viagem espiritual. Enquanto os olhos se fecham, a alma sobe por dimensões sutis e se reconecta com a fonte, o lugar de onde toda a energia de vida e prosperidade emana. Mas há um detalhe que poucos compreendem. A alma só pode ascender com leveza se estiver limpa. Se ela carrega mágoas, ressentimentos, pensamentos densos, ela se torna pesada e, em vez de subir, permanece presa às vibrações mais baixas. É por isso que tantas pessoas dormem e acordam cansadas, mesmo após horas de sono. O corpo descansou, mas a alma não. Os antigos rabinos sabiam disso. E antes de dormir, eles faziam algo simples, porém profundamente transformador. Eles perdoavam. Sim, perdoavam, não importava o que havia acontecido durante o dia. Fechavam os olhos e diziam, se alguém me feriu, eu liberto. Se eu feri alguém, que a luz repare. E se eu me feri, que o perdão me cure. Esse pequeno ato criava uma limpeza energética instantânea. O coração se abria, a mente se esvaziava e a alma liberta podia viajar em paz. Agora imagine isso acontecendo com você. Você deita, respira fundo, sente o peso do dia indo embora. As preocupações começam a se dissolver. As vozes internas se calam. Uma sensação de calma, de leveza, de plenitude te envolve. É como se uma presença silenciosa tomasse conta do quarto. Uma presença que te observa, te abençoa, te protege. E então, nesse estado entre o sono e o despertar, o universo começa a trabalhar. As energias densas são transmutadas, os caminhos bloqueados começam a se abrir, as frequências se realinham, e o que antes parecia difícil começa a fluir. A Kabbalah ensina que tudo que é criado no mundo físico nasce primeiro no mundo espiritual. Ou seja, a prosperidade que você busca amanhã começa a ser construída hoje à noite. Por isso, antes de dormir, purifique-se, não com medo, mas com consciência, não como um ritual cego, mas como uma escolha de luz. Você pode fazer isso apenas respirando profundamente e dizendo mentalmente, eu entrego o dia que passou. Eu agradeço pela vida que tenho e abro minha alma para receber a abundância que me pertence por direito divino. Enquanto muitos lutam durante o dia, os sábios aprendem a vencer durante a noite. Eles compreendem que a verdadeira batalha não é contra o mundo, mas contra as próprias sombras. E quem vence as sombras internas, vence tudo o que é externo. Então, antes de dormir hoje, apague as luzes, respire devagar e se lembre, a prosperidade não é algo que você conquista, é algo que você permite, e a permissão começa no silêncio da noite, quando você decide soltar o que não serve e abrir espaço para o novo que está vindo. Porque é no escuro que a semente cresce. E talvez, enquanto você dorme hoje, a semente da sua abundância já esteja germinando.
Há um som que o universo faz quando tudo se acalma. Não é o som do vento, nem o som dos pensamentos, é algo mais sutil, quase imperceptível, como um eco distante da criação. Os antigos chamavam esse som de Shema, o ouvir sagrado. Não ouvir com os ouvidos, mas ouvir com a alma. Antes de dormir, o povo judeu recita o Shema Israel, uma das orações mais antigas e poderosas da Torá. Ouve, ó Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um, mas o segredo por trás dessa frase vai muito além das palavras. Na Kabbalah, ela representa a unificação das energias, o instante em que o humano e o divino se tornam um só. Quando você diz o Eterno é um, está afirmando que não existe separação entre você e a força criadora, que tudo o que acontece, o bem, o mal, a luz, a sombra, faz parte de uma única consciência. E é justamente esse estado de unificação que cria a verdadeira proteção, porque o medo só existe quando acreditamos que estamos separados da fonte. Mas quando você sente que está dentro da luz e que a luz está dentro de você, nada externo pode te atingir. Os cabalistas faziam questão de adormecer nesse estado. Não por superstição, mas por sabedoria. Eles sabiam que o sono é uma espécie de espelho. O que você leva para o travesseiro, o universo devolve na manhã seguinte. Por isso, antes de se deitar, feche os olhos e repita mentalmente: eu sou parte da luz, e nada que não venha da luz tem poder sobre mim. Enquanto você repete isso, imagine uma luz dourada se formando ao redor do seu corpo. Ela cresce, se expande e começa a preencher o quarto. Ela toca as paredes, o teto, o chão e transforma o ambiente num campo de energia pura. Nenhuma vibração densa permanece. Tudo que não for luz se dissolve. Os antigos acreditavam que, nesse momento, anjos de proteção eram atraídos para o local, não como figuras aladas, mas como frequências de paz e sabedoria que guardam a alma durante o sono. Essas forças sutis circulam ao redor do corpo e o envolvem numa espécie de escudo luminoso, um campo vibracional que repele o mal e atrai apenas o que está em sintonia com o bem. E o mais fascinante, esse campo permanece ativo quando você acorda. É por isso que alguns dias parecem fluir naturalmente. Você encontra as pessoas certas, as oportunidades certas, as respostas certas. Não é sorte, é alinhamento. É o resultado direto do que você plantou energeticamente antes de dormir. Os textos da Kabbalah dizem: a alma que adormece em luz desperta com o mundo aos seus pés. Então esta noite, quando deitar, não apenas durma. Permita-se entrar em comunhão com o divino. Sinta a respiração desacelerar, o coração suavizar, a mente aquietar. Deixe que o sono se torne uma ponte entre o que você foi hoje e o que será amanhã. E antes de fechar os olhos, diga baixinho, como quem sussurra para o universo: eu entrego meu corpo ao descanso, mas minha alma à luz. Essa é a senha invisível que abre os portais da abundância. Porque quem dorme conectado à fonte, acorda conectado ao destino. A escuridão da noite sempre teve dois significados para os sábios. Para os distraídos, é apenas ausência de luz, mas para os despertos, é o ventre da criação. Na Kabbalah, a noite é chamada de Olam HaHester, o mundo oculto. É nesse silêncio que as forças divinas se movem, rearranjando os fios invisíveis do destino. Enquanto o corpo repousa, o universo trabalha em silêncio. Os antigos mestres sabiam disso e tratavam o momento de dormir com a mesma reverência com que se pisa num templo. Antes de deitar, limpavam as mãos em água corrente, não apenas por higiene, mas por simbologia. Eles diziam: as mãos são as ferramentas da criação, que nenhuma energia do dia entre comigo na noite. Esse simples gesto representava libertar-se do controle e confiar. E talvez esse seja um dos maiores segredos da prosperidade judaica. Eles aprenderam a confiar no invisível, a compreender que nem toda colheita é visível e que a semente do amanhã é sempre plantada na escuridão do hoje. Imagine um velho rabino em sua pequena casa de pedra, nas montanhas de Safed. Ele termina um longo dia de estudos e meditação. O vento frio entra pela janela, fazendo a chama da lamparina dançar. Ele lava as mãos, fecha o livro sagrado e murmura: luz do mundo, retira de mim o peso do dia e me envolve na tua misericórdia.
Depois se deita olhando para o teto escuro. Ele sabe que agora sua alma vai viajar. Sabe que há forças sutis cuidando, limpando, protegendo. E sorri porque aprendeu que quem confia na luz não precisa temer a sombra. A ciência moderna comprova o que a sabedoria antiga já dizia. As ondas cerebrais durante o sono profundo entram em um estado de regeneração. É quando as células se reconstroem, as emoções se organizam e o inconsciente se comunica com o divino. Mas o que os cientistas chamam de descanso, os cabalistas chamam de reconexão com a alma superior. Durante o sono, parte da alma retorna ao plano espiritual, e lá ela se recarrega, absorvendo energia, sabedoria e intuições, que ao despertar se transformam em coincidências, ideias e oportunidades. Por isso, o sono consciente é uma das chaves da prosperidade espiritual. Dormir com raiva, medo ou preocupação é como enviar à alma um mapa cheio de labirintos. Mas dormir com gratidão e entrega é como dar a ela uma bússola apontando diretamente para a luz. Os rabinos ensinavam que, ao deitar, você deve revisar o dia com o coração, não para se julgar, mas para se libertar. Lembrar-se dos momentos bons, agradecer e mentalmente devolver tudo o que não pertence à sua energia. Dizer, eu não carrego nada do que é pesado, eu mantenho apenas o que me faz crescer. E então, o corpo se torna leve, o espírito flutua, e o universo, como um jardineiro silencioso, começa a podar o que impede o florescimento. A noite, para os sábios, nunca foi o fim do dia, mas o início de uma nova criação. Por isso, eles diziam, o dia começa ao pôr do sol e não ao nascer do sol, porque o sucesso nasce primeiro no invisível, no momento em que você se deita, confia e entrega. E é nesse instante, quando tudo parece silêncio, que a luz começa a trabalhar por você. Enquanto o mundo dorme, há um tipo de luz que só se acende na escuridão. Os antigos chamavam essa luz de Or Haganus, a luz oculta da criação, a mesma que brilhou antes do primeiro amanhecer do mundo. A Cabalá ensina que essa luz não desapareceu, apenas foi escondida, aguardando o momento em que o ser humano tivesse consciência suficiente para acessá-la. E o segredo é este: essa luz é revelada à alma enquanto dormimos. Mas não a todos, apenas aqueles que dormem com o coração limpo, aqueles que encerram o dia com gratidão, fé e entrega, permitem que essa energia penetre em seus sonhos, regenerando o corpo, clareando a mente e abrindo caminhos invisíveis. Por isso o povo judeu não vê a noite como inimiga, e sim como um laboratório divino de transformação. Enquanto muitos temem a escuridão, os cabalistas a abraçam porque sabem que é ali que a alma aprende o que não pode aprender desperta. Eles acreditavam que durante o sono, a alma se desprende do corpo e se eleva, atravessando diferentes planos de luz. Em cada plano, ela é purificada de impurezas emocionais, medos, raivas e desejos que ficaram presos durante o dia. E quando retorna, ao amanhecer, ela traz consigo fragmentos de sabedoria, intuições e respostas para perguntas que a mente consciente ainda não formulou. É por isso que, muitas vezes, as soluções aparecem do nada pela manhã. Você acorda com uma sensação de clareza, uma ideia nova, uma leveza inexplicável. Nada disso é acaso. É o reflexo de uma alma que viajou em paz e voltou fortalecida. Mas os sábios também alertavam, se a alma parte carregada de rancor, inveja, medo ou culpa, ela se vê presa nos planos mais densos. E quando retorna, traz consigo o peso dessas frequências, o que se manifesta como cansaço, falta de foco, desânimo ou sensação de vazio. Por isso, eles faziam um pequeno ritual antes de deitar, acendiam uma vela, símbolo da alma, e diziam, assim como esta chama sobe em direção à luz, que a minha alma suba limpa e volte renovada. Esse simples gesto criava um campo vibracional. A chama purificava o ambiente, queimava as energias densas do dia e ancorava a presença da luz. O quarto se tornava um santuário e o sono, uma oração silenciosa. Na Torá, há um versículo que diz, o Eterno conceda aos seus amados o sono. Mas o significado profundo dessa frase é, durante o sono, ele conceda aos seus amados a sabedoria que o mundo desperto não pode dar. E é assim que a verdadeira prosperidade se constrói. Não apenas com esforço e disciplina, mas com alinhamento energético e espiritual. Porque quem aprende a dormir em paz, acorda em abundância.
Então, esta noite, antes de fechar os olhos, faça como os sábios. Apague as luzes, respire profundamente. Agradeça, mesmo que o dia não tenha sido perfeito. Sinta o perdão percorrer o corpo, dissolvendo o que não serve mais. E diga mentalmente: minha alma viaja com a luz, minha mente descansa, meu coração confia. E quando o sono chegar, saiba, ele não será apenas descanso, será um reencontro com a fonte da vida. Porque a noite, para quem entende seu mistério, é o templo onde a alma conversa com Deus. Há um segredo silencioso nas casas antigas de Jerusalém. Se você entrar em uma, notará que antes de anoitecer, uma pequena vela é acesa perto da cama, e sobre a mesa há sempre um objeto simples, um copo com água. Para muitos, é apenas um costume antigo. Mas para quem conhece a sabedoria judaica, isso é um dos rituais mais poderosos de purificação noturna. Na tradição cabalística, a água representa Chesed, a energia da misericórdia, da fluidez e da bênção. A vela, por sua vez, representa Ner HaNeshama, a chama da alma. Quando os dois elementos se encontram, o fogo e a água, o espírito e a emoção, cria-se um equilíbrio vibracional que purifica o ambiente e atrai harmonia. Os sábios diziam: a vela eleva, a água acalma. Quando ambas estão em paz, o universo repousa contigo. Esse gesto simbólico tem um poder oculto. Enquanto o corpo dorme, a água absorve as vibrações densas do espaço, limpando as energias acumuladas durante o dia. E a chama, por sua vez, mantém ativa a presença da luz, repelindo forças negativas que tentam se aproximar de uma mente vulnerável durante o sono. Não é magia, é ciência espiritual. Os antigos compreendiam que tudo no universo vibra e que o ambiente em que você dorme influencia diretamente os planos que sua alma visita. Um quarto em desequilíbrio energético, com excesso de estímulos, emoções reprimidas e pensamentos pesados, impede a alma de descansar. Mas um ambiente harmonizado se torna uma extensão do divino, e o sono se transforma em oração. Imagine agora o rabino, preparando-se para o descanso. Ele apaga as lamparinas da casa, deixa apenas uma vela acesa ao lado do leito e ao lado dela o copo com água. Com as mãos abertas sobre a chama, ele murmura palavras antigas: luz do eterno, purifica este lugar. Que o fogo queima o que é impuro, que a água absorva o que precisa partir. O ar parece vibrar em silêncio. É como se o próprio espaço respirasse. O rabino se deita, e o brilho suave da chama dança nas paredes, projetando sombras que parecem se mover em ritmo com o coração. Ele sente a alma se desprender, leve, livre, serena. Você também pode fazer isso. Antes de dormir, coloque um copo com água ao lado da cama e acenda uma vela, com respeito, com intenção, com silêncio. Enquanto observa a chama, imagine que tudo o que te preocupa está sendo queimado. E enquanto olha para a água, imagine que ela absorve toda a densidade invisível do dia. Quando amanhecer, jogue essa água fora, de preferência em um ralo ou na terra. Nunca beba e agradeça, porque ao fazer isso você está dizendo ao universo: eu me limpo, eu confio, eu recomeço. Esses gestos simples são, na verdade, chaves de sabedoria escondidas nos antigos livros da Torá e do Talmud. Os mestres os deixaram como códigos para quem busca prosperar em todos os planos, físico, mental e espiritual. E é exatamente isso que distingue o sábio do comum. O comum dorme por costume, o sábio dorme por consciência. A diferença é invisível, mas os resultados são imensos, porque quando o corpo descansa em fé, a alma trabalha em luz. E ao amanhecer, o universo inteiro conspira a favor de quem dormiu com o coração limpo. Feche os olhos esta noite e lembre-se: a vela é a tua alma, a água é a tua cura, e o sono é o portal para o divino. Os antigos mestres da Cabalá afirmavam: o sonho é a linguagem secreta da alma. Enquanto o corpo dorme e o mundo se apaga, a alma fala, mas ela não fala com palavras, fala com símbolos, imagens, sensações e emoções. E cada sonho é um eco da viagem espiritual que a alma faz durante a noite. Para o povo judeu, o sonho nunca foi algo aleatório. No Talmud, há uma frase intrigante: um sonho não interpretado é como uma carta não lida. Ou seja, o sonho é uma mensagem enviada pelo mundo superior, e ignorá-lo é como deixar uma revelação divina esquecida sobre a mesa.
Durante o sono, a alma se desprende e se eleva, encontrando-se com outros fragmentos de luz, mestres e consciências. Ela acessa memórias antigas, lições ainda não compreendidas e, às vezes, vislumbres do que está por vir. Mas o que ela traz de volta depende do estado vibracional em que você adormeceu. Se você dorme com a mente carregada de medo, os sonhos se tornam caóticos, desconexos, são reflexos do peso emocional que ainda precisa ser purificado. Mas se dorme com fé, gratidão e entrega, os sonhos se tornam códigos de sabedoria, cheios de significados e sinais sutis. Os rabinos diziam que certos sonhos vêm de Ruach HaKodesh, o sopro do Espírito Santo, e contêm mensagens de direção espiritual. Outros vêm de Yetzer Hara, a energia do ego, que cria ilusões e distorções. A diferença está em como você se sente ao acordar. Um sonho que vem da luz deixa paz, clareza e coragem. Um sonho que vem da sombra deixa medo, confusão e dúvida. Mas há algo ainda mais profundo. Os mestres acreditavam que, em alguns sonhos, a alma encontra o reflexo do próprio futuro, não um futuro fixo, mas um futuro potencial, moldado pelas escolhas e vibrações do presente. E quando você desperta e reflete sobre o sonho com atenção, é como se tivesse a chance de mudar o destino antes que ele aconteça. Por isso, os sábios ensinavam uma prática simples ao acordar. Antes mesmo de se levantar, permaneça em silêncio. Tente recordar o que sentiu, o que viu, o que ouviu durante o sonho. Depois, agradeça, mesmo que não entenda o significado. Agradecer é o mesmo que dizer: eu recebo, estou aberto à sabedoria que me foi dada. E se o sonho foi perturbador, não tema. Na tradição judaica, acredita-se que um sonho negativo pode ser transformado por meio da fala consciente. Ao acordar, diga: eu libero qualquer energia densa trazida da noite. Que toda visão de dor se transforme em luz e aprendizado. A Kabbalah explica que a palavra tem poder criador. O mesmo verbo que criou o universo continua criando dentro de nós. Por isso, cada palavra dita ao despertar é uma semente plantada no campo do destino. O rabino Isaac Luria, um dos maiores cabalistas da história, costumava dizer a seus alunos: o que você diz nos primeiros minutos da manhã é o que o universo dirá a você durante todo o dia. E talvez essa seja uma das lições mais profundas. O sono é o mensageiro, o sonho é o mapa, a palavra ao acordar é a chave. Então esta noite, durma com o coração limpo. Deixe que sua alma viaje livre. E ao amanhecer, ouça o que ela trouxe, porque às vezes a resposta que você busca já te visita enquanto você dorme. E lembre-se, a prosperidade começa quando a alma fala, e você aprende a escutar. Enquanto muitos desperdiçam os primeiros minutos do dia no piloto automático, os antigos sábios judeus tratavam o amanhecer como um portal sagrado. Para eles, despertar não era apenas abrir os olhos, era um retorno da alma ao corpo, e esse retorno precisava ser honrado, direcionado e intencional. Os rabinos afirmavam: o modo como você desperta determina o modo como o dia desperta para você. Por isso, assim que acordavam, antes de qualquer movimento, recitavam uma frase poderosa chamada Modiani, que significa "eu agradeço". Era simples, mas carregada de energia espiritual. Agradeciam pela vida, pela oportunidade de recomeçar, pela alma que retornava mais leve e mais sábia após sua viagem durante o sono. Você pode não perceber, mas ao abrir os olhos pela manhã, você está energeticamente mais puro do que em qualquer outro momento do dia. A mente ainda não foi invadida por preocupações. As emoções ainda não foram contaminadas por estímulos externos. É como se estivesse carregando um vaso vazio, pronto para ser preenchido. É justamente nesse instante que os cabalistas faziam algo especial. Eles selavam as energias ganhas durante a noite. Como? Com um ritual simples, porém profundo. Primeiro colocavam os pés no chão com calma, como quem retorna ao mundo. Depois respiravam profundamente e diziam uma frase curta, mas extremamente poderosa: hoje eu escolho a luz. Essa escolha, dita logo ao amanhecer, era considerada uma declaração espiritual, uma autorização para que a prosperidade, a proteção e a abundância fluíssem durante todo o dia.
Os judeus acreditavam que tudo no universo responde à clareza. E quando você começa o dia dizendo o que deseja e não reclamando do que não tem, a energia ao seu redor muda instantaneamente. Mas há algo ainda mais interessante. Os sábios ensinavam que existe uma janela de ouro nos primeiros 7 minutos após acordar. Eles diziam que nesse curto período, a alma ainda está parcialmente conectada aos planos superiores, onde esteve durante o sono. Ou seja, as palavras ditas nesse momento têm o dobro de força. E é por isso que, para eles, começar o dia reclamando era como jogar fora um tesouro espiritual. Por outro lado, começar com gratidão e propósito era como plantar sementes de ouro no início da manhã. Há uma frase antiga que diz: "Quem domina o seu amanhecer, domina o seu destino." E talvez você nunca tenha pensado assim, mas se você deseja atrair prosperidade, paz, oportunidades e proteção divina, não adianta agir apenas durante o dia, é no despertar que tudo começa. Porque ali, naquele instante silencioso, sua vibração ainda está moldável, sensível, aberta, e tudo o que você afirma se transforma em direção, em movimento, em criação. Por isso, amanhã cedo, antes de olhar o celular, antes de se levantar com pressa, antes de se perder nas tarefas, faça como os sábios. Respire, agradeça, declare, escolha a luz e permita que o seu dia seja guiado não pela correria, mas pela consciência, não pelo medo, mas pela fé. Não pela dúvida, mas pela certeza de que você está caminhando alinhado com uma força maior. Porque a verdade é simples: quem desperta com intenção desperta num mundo melhor. Os antigos mestres da tradição judaica acreditavam que logo pela manhã uma batalha invisível acontece ao redor de cada pessoa. Não uma batalha física, mas energética. Uma disputa silenciosa entre aquilo que tenta bloquear o seu dia e aquilo que tenta abrir os seus caminhos. Por isso, os rabinos ensinavam um ritual poderoso que muitos praticam até hoje, um ritual que funciona como uma faxina espiritual, removendo energias pesadas acumuladas enquanto você dormia e preparando você para um dia mais leve, mais protegido e mais próspero. Eles o chamavam de Netilat Yadayim, a purificação das mãos. Mas o real segredo por trás desse ritual vai muito além da água. Segundo a Kabbalah, quando você dorme, parte da sua alma ascende aos planos superiores para receber renovação, cura e orientação. E enquanto isso acontece, o corpo físico permanece num estado vulnerável, soltando energias antigas, preocupações, tensões, pequenos fragmentos emocionais acumulados ao longo do dia anterior. Essas energias não desaparecem, elas se acumulam especialmente nas mãos, que representam ação, criação e destino. Os cabalistas explicavam assim: as mãos tocam o mundo, e o mundo deixa marcas nelas. Por isso, ao despertar, antes de qualquer atividade, eles derramavam água sobre as mãos como quem lava não apenas o corpo, mas também o destino, 3 vezes em cada mão, com intenção, com consciência. Mas aqui está o que poucas pessoas sabem: não é a água que limpa, é a intenção que guia a água. Os rabinos afirmavam que a água se torna uma espécie de ponte entre o invisível e o visível, carregando embora tudo o que não pertence ao novo dia. E talvez você esteja se perguntando: mas eu não sou judeu, posso fazer isso? Sim. E ainda mais, você pode adaptar esse ritual à sua realidade, respeitando a sabedoria ancestral sem imitá-la de forma rígida. A força está no princípio, não no formato. Os princípios são 3. 1. Remover o velho. Você pode lavar suas mãos com água corrente mesmo, sentindo que tudo aquilo que te pesa está descendo ralo abaixo. Preocupações, memórias ruins, tensões, pensamentos repetitivos. 2. Declarar o novo. Enquanto esfrega as mãos, diga mentalmente: que minhas ações hoje sejam puras e guiadas pela luz. Essa frase muda sua vibração instantaneamente. 3. Criar um campo de proteção. Ao terminar, coloque as mãos sobre o peito por alguns segundos. Respire. O simples gesto de segurar o próprio coração cria um estado de presença e ativação energética que os sábios chamavam de cercar-se de luz. E aqui está um ponto fascinante: depois desse ritual, muitos cabalistas não tocavam imediatamente em nada considerado impuro, como sujeira ou objetos carregados de negatividade. Eles acreditavam que por alguns instantes suas mãos estavam simbolicamente sagradas, capazes de moldar a energia do dia.
Mas agora vem o detalhe mais impressionante. Os antigos mestres diziam que quem começa o dia limpando suas mãos energeticamente tem maior clareza ao tomar decisões, maior foco, maior intuição e maior proteção contra pessoas invejosas, ambientes pesados e situações injustas. Porque na visão deles, quando você purifica suas mãos, você purifica o futuro que elas vão tocar. Pense nisso por um instante. Tudo o que você constrói, tudo o que você cria, tudo o que você resolve, tudo passa pelas suas mãos. E se suas mãos começam o dia limpas, energizadas e intencionadas, o seu caminho também começa limpo, energizado e intencionado. Esse ritual pode parecer pequeno, mas carrega um impacto gigantesco. E é exatamente por isso que ele atravessou séculos, mesmo em épocas em que os judeus eram proibidos de praticar sua fé. Eles sabiam que um gesto simples pode proteger uma vida inteira. Existe algo profundamente oculto dentro da tradição judaica que poucas pessoas conhecem. Os sábios acreditavam que os primeiros pensamentos da manhã são como flechas disparadas em direção ao seu destino. Eles determinam o clima interno do seu dia, abrem ou fecham portas, aproximam ou afastam oportunidades e, segundo a Cabalá, podem até influenciar a forma como as outras pessoas percebem você. Por isso, dominar seus primeiros pensamentos era considerado uma das maiores formas de proteção espiritual, muito maior do que amuletos, rituais ou orações longas. Era um domínio silencioso, íntimo, invisível, mas extremamente poderoso. Os cabalistas ensinaram que ao acordar, existe um fenômeno chamado Reshimu, um resquício energético que permanece daquilo que você sonhou, sentiu ou viveu no dia anterior. Esse resquício pode ser leve, como uma brisa, ou pesado, como uma sombra silenciosa. E é aqui que a maioria das pessoas se perde, quando desperta com medo, ansiedade, preocupação ou culpa. Elas acreditam que esses pensamentos estão nascendo ali. Mas não. Segundo os mestres, elas estão apenas encontrando o Reshimu que ficou para trás. É como tropeçar em algo que estava esperando por você no canto do quarto escuro. E o segredo? Os sábios nunca deixavam esse resquício tomar controle. O Talmud diz, um pensamento negativo ao amanhecer é como uma nuvem. Se você não sopra, ela chove. Então, como eles sopravam essa nuvem embora? De forma simples, mas extremamente eficaz. O ritual do pensamento guardião. Antes de permitir que qualquer pensamento negativo se instale, os cabalistas escolhiam um único pensamento protetor para repetir logo ao acordar. Não precisava ser longo, não precisava ser profundo, mas precisava ser forte. Alguns usavam frases como, eu sou guiado pela luz, hoje nada me tira do meu propósito, o que vem de Deus não ameaça, o bem me encontra porque eu caminho na direção dele. Eles chamavam isso de Shomer Machshavá, o guardião da mente. É como colocar um vigia espiritual na porta do seu dia, impedindo que as primeiras influências externas invadam seu campo energético. Imagine isso por um instante. Antes mesmo de olhar o celular, antes de falar com alguém, antes de enfrentar trânsito, trabalho ou problemas, você já tem um guardião interno segurando a espada da proteção mental. E quando você faz isso por alguns dias seguidos, algo mágico acontece. Os pensamentos negativos não desaparecem, eles perdem força. Eles se tornam como visitantes inconvenientes que não conseguem mais entrar sem permissão. Os rabinos diziam, a mente que se desperta com luz caminha com luz, e isso cria um efeito cascata no seu dia inteiro. Você reage melhor, você decide melhor, você enxerga oportunidades que antes passavam despercebidas, você atrai pessoas mais alinhadas, você se protege de energias pesadas sem nem perceber que está protegido. Mas há um detalhe ainda mais profundo. Na visão da Cabalá, pensamentos são sementes espirituais. Se você planta medo ao amanhecer, colhe limitações. Se planta gratidão, colhe leveza. Se planta propósito, colhe prosperidade. E é por isso que o guardião da mente é tão poderoso. Ele garante que a primeira semente do seu dia seja uma semente de luz. E você não precisa ser judeu para aplicar isso. Basta escolher uma frase que te fortaleça e repeti-la mentalmente assim que abrir os olhos, antes que o mundo te atinja. Esse pequeno gesto pode transformar completamente a forma como a vida responde a você.
E agora chegamos ao momento final, a parte em que tudo o que você aprendeu se conecta como um círculo completo, exatamente como os antigos sábios judeus descreviam quando falavam sobre o fluxo da luz. Para eles, nada é isolado, nada é aleatório, nada é sem propósito. A noite prepara o dia prepara a noite, e nós vivemos dentro desse movimento, influenciados por energias que muitas vezes nem percebemos. Por isso, quando você entende o que fazer antes de dormir, quando entende o que fazer ao acordar, quando entende como proteger a mente, purificar o espírito e renovar suas intenções, você passa a participar ativamente desse ciclo e não apenas ser carregado por ele. Os rabinos sempre diziam: quem domina o início e o fim, domina tudo o que está no meio. E agora você sabe por quê. Quando você dorme com a alma leve, desperta com a alma forte. Quando você desperta com intenção, o dia responde com clareza. Quando você limpa as energias, protege seus caminhos. Quando você guarda seus pensamentos, eleva sua vibração. É assim que a sabedoria judaica transforma vida, prosperidade, emoções, oportunidades e destino. Não com grandes gestos, mas com pequenas práticas diárias, feitas com consciência e intenção. E talvez você não tenha percebido ainda, mas cada ritual que você aprendeu aqui é, na verdade, uma peça de um quebra-cabeça. Antes de dormir, você entrega o peso. Ao acordar, você recupera a luz. Ao limpar as mãos, você purifica o caminho. Ao escolher seus pensamentos, você cria o futuro. E assim, dia após dia, noite após noite, você começa a tocar uma força que sempre esteve disponível, uma força que os judeus preservaram por milênios e que agora você também pode chamar de sua. Os mestres antigos acreditavam que a pessoa que faz isso não caminha sozinha, ela caminha acompanhada, guiada, amparada. Eles diziam que, quando alguém vive com consciência, a própria luz se levanta antes dessa pessoa e prepara o caminho à sua frente. Imagine isso por um instante. Cada passo que você dá, cada decisão, cada desafio, já encontra uma energia pronta, luminosa, abrindo passagem para você. Imagine viver assim, imagine sentir isso todos os dias. Imagine não apenas esperar o melhor, mas atrair o melhor. Imagine não apenas desejar prosperidade, mas caminhar alinhado à fonte dela. Essa é a verdadeira proteção, essa é a verdadeira abundância, essa é a verdadeira sabedoria. E tudo começa com gestos simples, como respirar antes de dormir, como agradecer ao acordar, como lavar as mãos com intenção, como escolher um pensamento guardião, como decidir que hoje você caminha com luz, porque no fim, essa é a essência da sabedoria judaica, pequenas ações, feitas com grande alma. E agora, você não é mais apenas alguém que ouviu sobre essa sabedoria, você é alguém que pode praticá-la, vivê-la, transformá-la em resultados concretos na sua vida. Que a luz te acompanhe, que seu descanso seja leve, que sua manhã seja forte, que seu caminho seja protegido, e que a abundância encontre você todos os dias,